se você já recebeu indicação de implante zigomático, ou se você está pesquisando porque ouviu que não tem osso, fique comigo até o final que eu vou te explicar com clareza o que é, quando faz sentido e principalmente por que muita gente não deveria fazer o implante zigomático. Eu sou o Dr. Roberto Marcarian, sou especialista, mestre e doutor em implantodontia, responsável pela clínica Implart em São Paulo. E hoje eu vou te explicar por que, na maioria dos casos, você não deve fazer um implante zigomático. E eu já começo esclarecendo uma coisa, eu não sou contra o implante zigomático. É uma técnica avançada, consagrada, que pode funcionar muito bem. O problema é quando o implante zigomático é colocado como a primeira opção, primeira e única opção, ou talvez como um atalho, para que o paciente obtenha um resultado rápido, sendo que muitas vezes existem alternativas mais seguras e menos agressivas para aquele paciente. Em primeiro lugar, o que é o implante zigomático? O implante zigomático é o implante mais longo usado para reabilitar a maxila, ou seja, a arcada superior, quando existe uma perda óssea muito grande. Ele foi inventado justamente para casos onde não havia nenhuma outra opção. Então, o implante vem fixado nos ossos zigomáticos, porque o osso da boca já não existe ou não existe em volume suficiente para fixar os implantes. Além disso, o posicionamento do implante zigomático ele vai atravessar estruturas importantes, né? Além do maxilar, no meio do caminho existe o seio maxilar, a região dos sinos. Essa região dos sinos acaba ficando com o implante atravessado e perfurando as membranas sinusais e o paciente pode acabar tendo sinusite recorrente, por exemplo. Outro problema é que existe uma proximidade muito grande do osso zigomático com a órbita e tem relatos na literatura de acidentes envolvendo o posicionamento incorreto desses implantes. Ou seja, vejam que o implante zigomático é um recurso para casos extremos. Ele não é um procedimento padrão, ou seja, para ser indicado para qualquer paciente que necessita uma reabilitação total na arcada superior. Então, por que não fazer o implante zigomático na maioria dos casos? Aqui vem o ponto principal desse vídeo. Quando eu digo por que não fazer, eu quero dizer porque ele não deve ser a primeira escolha para a maioria das pessoas. E eu vou te dar 4 motivos bem objetivos. Motivo número 1, a indicação é restrita e muita gente tem alternativas menos invasivas. Então, a primeira razão é simples. A maioria das pessoas que chegam na minha clínica com indicação de implante zigomático, na verdade, teriam outras alternativas muito mais simples para serem realizadas, né? De uma forma muito mais tranquila. Mas existe uma sobreindicação desses implantes zigomáticos, sem necessidade. É curioso, às vezes o paciente chega falando, não tenho osso, me falaram que o meu caso é só implante zigomático. E quando a gente coloca os exames do paciente na tela, a gente estuda com cuidado, com detalhamento, a gente descobre que existem outras possibilidades mais simples. Isso acontece com muita frequência. Então, quando existe uma alternativa menos invasiva e mais previsível para aquele caso, não faz o menor sentido começar pelo caminho mais complexo. Motivo número 2, é uma cirurgia muito mais complexa e exige muito mais experiência do cirurgião. Então, o segundo motivo é realmente a complexidade técnica. Imaginem vocês que o grau de invasividade é muito maior, porque o implante ele vem atravessado do osso maxilar até o osso zigomático. Então ele é um implante longo e por esse motivo ele precisa ser feito no ambiente hospitalar. As aberturas, as incisões são muito mais importantes e por consequência o pós-operatório também é um pós-operatório mais complexo. O terceiro motivo é que as complicações dos seios existem. Eu já mencionei agora há pouco, mas preciso reforçar aqui. Existe uma alta incidência de sinusites recorrentes e crônicas após a realização dos implantes zigomáticos, justamente porque após o posicionamento do implante, ele atravessa a área dos sinos, deixando as paredes expostas, não é? Então existe um consenso nos estudos internacionais que
A sinusite é a complicação biológica mais relatada em implantes zigomáticos e tem uma incidência de 14%. E aqui eu quero que você entenda a mensagem. Isso não quer dizer que vai dar sinusite em todo mundo, não é isso. Mas significa que é um risco relevante e precisa entrar no diagnóstico e planejamento do caso, quando nós, cirurgiões, estamos escolhendo o melhor caminho para o seu caso. Então, aqui exemplificando, nesse modelo do maxilar, né, superior, nós temos o osso alveolar, que é o osso da boca, este é o osso zigomático, aqui é a órbita. Então, vejam que o implante zigomático ele vem atravessado desta forma, e ele é longo, né? A gente está falando de um implante que vai atravessar cirurgicamente muitas estruturas. Então, por esse motivo, ele precisa de um planejamento detalhado, precisa de uma experiência cirúrgica muito sólida por parte do cirurgião. O paciente também tem que ser bem selecionado e o pós-operatório tem que ser feito com bom acompanhamento. Então, isto não quer dizer que o procedimento não possa ser feito. Ele só significa que ele tem que ser feito com critério, né, na seleção do paciente. Então, veja só o dilema do cirurgião. Se eu consigo reabilitar o seu caso com uma estratégia bem indicada, estudada e planejada, com menos chances de complicações e mais simples, por que eu começaria pela indicação de um procedimento grande, como um implante zigomático, que tem que ser feito em ambiente hospitalar e tem um risco muito mais elevado para essa região? Motivo número 4. A alta taxa de sucesso não significa melhor primeira opção. Então, eu observo que cirurgiões se especializam muito, principalmente alguns cirurgiões bucomaxilofaciais, são muito bons em implante zigomático e acabam indicando para todos os pacientes, porque se sentem seguros. Mas o paciente deve saber que não é todo o caso que realmente tem a indicação de apenas poder ser resolvido com o implante zigomático. Então, embora ele seja um procedimento com alta taxa de sucesso, existem outros procedimentos que também têm. Mas a principal vantagem que se oferece para os pacientes de implante zigomático é a rapidez, porque os implantes, normalmente, eles são bem travados nesse osso, eles permitem o que se chama carga imediata. A carga imediata é quando a prótese é feita rapidamente. Mas veja, na medicina e odontologia, nem tudo que é o mais rápido, o mais famoso, o mais grandioso, necessariamente é o melhor tratamento. Então, por exemplo, se ao invés de fazer um procedimento, pensando agora na prótese, uma prótese feita em 24 horas, que é possível fazer, uma prótese acrílica em curto período de tempo, imagine que ela não vai ter necessariamente o mesmo grau de cuidado de uma prótese que vai ser feita em algumas etapas com mais critério. Além do que, a cirurgia com carga imediata tem a prótese feita ainda com os tecidos pós-cirúrgicos imediatos, então vai haver sangramento, vai haver inchaço, e tudo isso depois de 2, 3 meses. Existe uma acomodação dos tecidos, então o formato do contorno ósseo gengival se altera, de tal forma que essa prótese inicialmente foi feita justa na gengiva, depois começa a ter uma série de espaços e fica imperfeita, né? E precisa muitas vezes de algum ajuste posterior. Ao passo que nossa primeira opção em cargas imediatas é criar próteses temporárias. E essas sim vão reabilitar inicialmente o paciente, mas posteriormente vamos fazer a prótese final real, que inclusive pode ser feita em outros materiais, como a porcelana, ou inclusive a zircônia computadorizada, feita aqui no nosso laboratório de prótese interno na clínica. Mas agora, quando afinal o implante zigomático faz sentido? Preste atenção que existem casos que o implante zigomático é muito bem indicado. E são principalmente os casos de atrofia maxilar severa. Então, o osso maxilar diminui com o tempo, com a ausência prolongada dos dentes, né? E tem pessoas que realmente têm
Ao invés de ter espessura óssea, nos exames medimos e é uma espessura finíssima, 1 milímetro, 2 milímetros, que são insuficientes para um posicionamento de implantes, que precisam pelo menos, para poder permitir um implante adequado, 4 milímetros para poder ser expandido para 8, 10 milímetros, tá? Então, outras situações são quando já houve falhas prévias com enxertos, com implantes, e o paciente gostaria de ter uma resolução mais rápida. Reafirmo minha posição que, é claro, eu não sou contra os implantes zigomáticos. Eu sou contra o implante zigomático para todos os pacientes, tá certo? Então, agora, como nós decidimos o seu planejamento aqui em nossa clínica? Na clínica Implant, a decisão do tratamento não é padronizada, tá? Ela vai exigir uma série de exames que nós vamos realizar, entre eles o exame de tomografia computadorizada, que é um mapeamento tridimensional do seu osso maxilar, tá? E ele tem que ser um exame atualizado, para que a gente possa fazer as mensurações do osso maxilar e decidir as melhores opções de posicionamento dos implantes, seja com enxerto, seja com implantes mais estreitos, implantes sem enxerto, ou até mesmo o próprio implante zigomático. Além disso, nós realizamos o planejamento digital do seu caso para prever essas posições e trajetórias dos implantes com segurança. Nós vamos fazer uma análise protética e funcional, porque a prótese final ela não pode ser uma surpresa da última fase, ela já é planejada antes, tá? E aqui na nossa clínica nós fazemos com um fluxo digital, que faz toda a diferença. Então, o fluxo digital não é uma prótese, no final das contas, artesanal. Ela não é feita com cera derretida, ela é feita uma prótese computadorizada, ela é desenhada no computador e projetada e feita por impressão. Então, o melhor tratamento é o que tem o equilíbrio entre previsibilidade, segurança, conforto, manutenção de longo prazo e adequação para o seu caso específico. E quando eu não quiser fazer um implante zigomático, qual é a minha alternativa? Como eu já falei antes, a alternativa pode ser utilizar implantes específicos, de medidas e posições especiais que vão permitir um tratamento rápido, ou mesmo procedimentos de enxertia óssea. Então, existe bastante preconceito, é curioso até, existe bastante preconceito com enxertos ósseos, até vejo pelos conceitos que vêm dos pacientes que pesquisam na internet, e menos preconceito com os implantes zigomáticos, né? Sendo que são procedimentos de invasividade diferente. Eu, inclusive, penso que os implantes zigomáticos são muito mais invasivos que enxertos, né? Então, hoje em dia, os enxertos ósseos podem ser feitos em dimensões bem reduzidas, comparado com muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, na mesma época. Os implantes zigomáticos surgiram como soluções que contrabalançavam com enxertias complexas, com enxertos removidos do osso do quadril, mas hoje em dia raramente é necessário fazer esse tipo de enxertia. Hoje em dia, pequenos enxertos, às vezes só restritos à área ao redor de um implante, são bem diminutos e pouco invasivos, são suficientes para a colocação de um implante. Mas isso requer uma indicação precisa. Agora eu vou falar sobre um motivo extra para você não fazer necessariamente um implante zigomático. Quando o implante é colocado, ele tem essa inclinação que eu explicava, diagonal, e muitas vezes a saída do parafuso de fixação protético vai ocorrer no lado do palato. Significa que ele vai deixar saliências e um volume aumentado no palato que diminui o espaço para a língua, tá? Isso acontece em alguns casos, embora tenha cirurgiões muito habilidosos que conseguem evitar isso, mas na maioria dos casos existe uma saliência aumentada, um volume aumentado no palato do que comparado com implantes realizados diretamente no osso da boca. Então, o implante do osso da boca é realizado apenas na posição correspondente ao dente. Ele não deveria criar volumes adicionais para sua prótese.
Existem estratégias modernas de reabilitação total que, dependendo da anatomia e do planejamento, podem evitar o implante zigomático. Por exemplo, implantes curtos, implantes mais estreitos, localizações específicas. Os nossos exames melhoraram muito em qualidade. Então, hoje nós conseguimos ter um detalhamento do osso do maxilar muito melhor. Então, dá para fazer a previsão e, inclusive, existe a técnica de cirurgia guiada, onde nós podemos colocar implantes bem precisos, mesmo em osso muito restrito, que antigamente não era possível. Então, quando os implantes zigomáticos surgiram, há uns 20 anos, realmente eles eram alternativas excelentes. Mas hoje a tecnologia dos implantes e dos exames e a técnica cirúrgica melhorou tanto que me dá a impressão que tem uma sobreindicação desses implantes zigomáticos. Então agora, como nós decidimos o seu planejamento aqui em nossa clínica? Na Clínica Implant, a decisão do tratamento não é padronizada, tá? Ela vai exigir uma série de exames que nós vamos realizar, entre eles o exame de tomografia computadorizada, que é um mapeamento tridimensional do seu osso maxilar, tá? E ele tem que ser um exame atualizado, para que a gente possa fazer as mensurações do osso maxilar e decidir as melhores opções de posicionamento dos implantes, seja com enxerto, seja com implantes mais estreitos, implantes sem enxerto ou até mesmo o próprio implante zigomático. Além disso, nós realizamos o planejamento digital do seu caso para prever essas posições e trajetórias dos implantes com segurança. Nós vamos fazer uma análise protética e funcional, porque a prótese final ela não pode ser uma surpresa da última fase, ela já é planejada antes, tá? E aqui na nossa clínica nós fazemos com um fluxo digital, que faz toda a diferença. Então, o fluxo digital não é uma prótese, no final das contas, artesanal. Ela não é feita com cera derretida, ela é feita uma prótese computadorizada. Ela é desenhada no computador e projetada e feita por impressão. Então, se você quer uma avaliação criteriosa, com exames de imagem com qualidade, planejamento digital, você pode falar com a nossa equipe aqui na Clínica Implant. Nós vamos te orientar com profissionalismo, com cuidado, com ética, para escolher o melhor caminho, mais previsível, mais seguro para o seu caso. Seja ele com implantes convencionais, enxertos ou, se for necessário, até mesmo um implante zigomático. Eu sou o Dr. Roberto Marcarian, obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe um joinha, nos ajuda a divulgar nosso trabalho e nossos outros vídeos.